Olá, amigos do canal MFTV, sejam bem-vindos a mais um Brasileirão MFTV. Hoje, finalizando a quinta rodada, eu e Matheus Amores, como sempre. Tudo bem, Matheus Amores? Como você tá? O Palmeiras vencendo e convencendo dessa vez, Matheus Amores. Tudo bem, Arthur? Muito boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que está assistindo esse programa. O Palmeiras venceu, convenceu. O meu Coringão decepcionou. O Atlético Paranaense tá de mal a pior. Tá realmente complicada a situação. Bom, vamos lá, vamos começar, né? O Atlético, mais uma vez, num jogo que ninguém sabe o que aconteceu, porque ninguém viu. É uma Normal. maravilha isso aí, é o jogo que ninguém viu da rodada. Isso é. Não vou nem falar minha opinião sobre isso aqui, porque eu acho que só deveria caber no debate, no rinha. Mas enfim, recebeu o Fluminense venceu por 1-0. Vamos ver o que o Matheus Garzon tem a falar sobre a atuação do tricolor das Laranjeiras, mais uma vitória no campeonato. Fala galera, tudo bom? Matheus Garzão aqui para MFTV de novo. Comentar desse Atlético Paranaense Fluminense, 1-0 pro Fluminense, resultado até impressionante aí pro que eu tava esperando, né? Tô aqui com o Odair aqui de novo do meu lado e, enfim, eu acho que olhando pro começo do jogo, assim, pensando Fluminense jogando fora de casa, lá no tapetinho do Atlético Paranaense. Com a escalação que foi feita, quando saiu a escalação, eu realmente achei que o Fluminense, se saísse com empate, seria lucro, né? Porque teve várias mudanças, né? O Calegari jogou no lugar do Igor Julião, o Digão no lugar do Nino, o Ganso no lugar do Nenê e o Luiz Henrique no lugar do Evanilson. Então a gente pensa assim, beleza, o Igor Julião não estava jogando bem, e assim, o pior é ter poupado, porque ele poupou o Igor Julião, né? Ele tirou o Igor Julião não é porque ele tá jogando mais, é poupar para jogar agora terça-feira contra o Figueirense, na Copa do Brasil, que a gente perdeu o primeiro jogo de 1-0, e aí ele quis poupar o time para pegar o poderoso Figueirense aí, que tá na parte de baixo da tabela da Série B. Mas pensando ali, ó, o Calegari ele jogou muito bem. Eu não sei se é porque 3 jogos de Igor Julião já me fizeram ter saudade do Gilberto. Eu acho que o pessoal estava até brincando que é um dos piores dos últimos anos aí no Fluminense, junto com o Rui Cabeção e tudo mais, Eduardo Ratinho. E acho que 3 jogos de Igor Juliano já me faz pensar que qualquer um que entrar ali na lateral direita vai ser craque. O Digão, assim, ele perto do Nino, ele é ruim, não que isso seja bom, porque o Nino também não é lá essas coisas. Fica aí o meu reconhecimento das boas partidas que o Lucas Claro vem fazendo incrivelmente. No meio de campo ali, a mudança do Nenê com o Ganso, por incrível que pareça, deu certo. O Ganso jogou muito bem. E aí, assim, óbvio que eu preciso dizer que eu consegui assistir o jogo, né? O jogo não passou em lugar nenhum aí, Premiere, Furacão Play e tudo mais. Mas estava passando aí nesses pirata da vida aí com transmissão para Portugal e tudo mais, aí deu para assistir. Então, assim, se eu não tivesse visto, eu não acreditaria, não, né? Acho até bom ficar registrado esse comentário aqui. O Ganso jogou muito bem. Eu não sei quantos jogos ele jogou de titular esse ano, eu acho que foi muito pouco, né? Uns 2 ou 3 talvez. Mas só que eu achei que ele jogou muito bem. Assim, não foi o Ganso que mete 3, 4 bolas para o atacante ficar na cara do gol nem nada. Mas ele tocou a bola, girou bem a bola, acelerou o jogo, coisa que ele não vinha fazendo, acelerava, tocava, pegava, vinha. Muito melhor do que o Ganso que vinha entrando aí ao longo das partidas nos últimos jogos. Não vou me iludir ainda com o Ganso. Tem gente da torcida que já tá falando, não, pois é, porque não dá sequência pro Ganso e não sei o que. Assim, foi um jogo contra o Atlético Paranaense que é
ruim, infelizmente, assim, o Atlético Paranaense não está no mesmo nível dos últimos anos aí, que vinha ganhando Sul-Americana, a Copa do Brasil e tudo mais. E eu acho assim, tem que ser visto como um bom jogo, e eu acho que ele merece talvez uma outra chance pela partida que ele fez contra o Atlético Paranaense. Não sei se contra o Figueirense, não sei se contra o Vasco no final de semana que vem, mas foi um bom jogo, um bom indicativo, e eu espero que isso aí saia alguma coisa, isso aí não seja só uma boa partida que vai acabar. E o Evanilson não jogou, foi o Marcos Paulo para centroavante. O Marcos Paulo jogou mal de novo, perdeu outro gol impressionante. Não ia valer porque estava impedido na hora do cruzamento e tudo mais, mas perdeu um gol na cara. E o Luiz Henrique jogou pela esquerda ali de ponta, ele acabou machucando, mas não estava jogando bem. Entrou o Wellington Silva, que jogou pior ainda. E assim, eu não vejo motivo para essa insistência com o Wellington Silva, com o Caio Paulista, que entrou também, sabe? São jogadores que não adicionam nada, não tem jogada, não sabe driblar, não sabe chutar. O Caio Paulista é profissional, não fez o gol ainda. Então, vamos lá, né? Eu acho que essa escalação aí, talvez, e o Michel Araújo, a gente tem que colocar, o Michel Araújo está jogando muito bem, né? Para mim ali o time ideal tá baseado aí junto com o Lucas Claro, que para mim tem que ser titular. O Calegari foi bem, não sei se titular ainda porque é muito jovem, mas se ele manter uma consistência dessa na base com o Lucas Claro, Calegari ali no meio com o Dodi, e aí Iago ou Yuri, né? O Yin Yang, aí Iago e Yuri, ali no meio Nenê ou Ganso, né? Vou manter Nenê porque uma partida boa do Ganso não é suficiente para a gente dizer que ele já tem que ser titular. E Evanilson ali e o Michel Araújo pela direita. Acho que a gente tem que dar mais chance para o Pacheco de mostrar alguma coisa ali na esquerda. E, enfim, por enquanto é isso. Uma boa vitória, né? Que a gente fez 3 gols para valer um só. E, óbvio, um dos gols foi muito bem anulado por impedimento. O outro eu não concordo com a anulação. Falou que fez falta na subida do zagueiro. Não achei que foi. Não achei que fez carga nem nada. E, enfim, é isso. Agora faltam 38 pontos. O Fluminense segue na caminhada aí para não ser rebaixado. E eu espero que, assim, o jogo contra o Vasco vai ser complicado, mas vamos ver, né? E de olho nesse jogo da Copa do Brasil, que é perigoso, hein? Se a gente for eliminado, mais uma vez fora o Odair, não que hoje não seja, né? Mesmo tendo jogado bem, eu imagino que o Odair não achava que ia jogar bem assim, portanto, continua meu protesto aí para a saída dele, beleza? Falou! Bom, o Fluminense venceu, meio incrível, né, Matheus Amores? Meio incrível, realmente, o Fluminense vence fora de casa o Atlético Paranaense, que é um dos favoritos, na minha opinião, a brigar por vaga em Libertadores. Aí o Fluminense do Odair Hellmann vai lá e consegue beliscar 3 pontos. O Atlético, que já tinha perdido pro Palmeiras de Luxemburgo, perdeu agora pro Flusão de Odair Hellmann. Parabéns. Bom, o Atlético com certeza acho que escolheu mal a sua comissão técnica para substituir o Thiago Nunes. Não sei se o Dorival era o nome ideal para isso. O Dorival já não vem de bons trabalhos. Os bons trabalhos dele também foram meio... não sei, acho que escolheu errado. E tá pagando o preço agora, né? Mais uma derrota em casa dessa vez. E tá lá na parte de baixo da tabela, já a gente fala sobre isso. Às 7 horas, Inter e Atlético Mineiro se enfrentaram. O Inter venceu e o Inter assumiu a ponta da tabela. Vamos ver o que o Mário Magalhães tem a falar sobre aí o Colorado. Olá, Brasileirão MFTV aí, pra gente repercutir a vitória do Internacional sobre o Atlético Mineiro no último sábado por 1-0 no Beira-Rio. O Inter começou bem a partida, marcou 1-0 logo aos 7 minutos ali, depois de um bom passe do Patrick para o gol do Thiago Galhardo. Thiago Galhardo se destacando aí como grande jogador do Inter nesse início de Brasileirão. E depois, no segundo tempo, o Atlético usou-se de todo o seu repertório de opções ofensivas. Sampaoli colocou vários jogadores de ataque, aí Kudê acabou colocando alguns jogadores, colocou o Musto para questão defensiva ali, para segurar o resultado, e com sucesso manteve 1-0. O Atlético ficou com mais posse de bola, em torno de 70%, mas
só rodou a bola e teve uma oportunidade boa de gol, numa finalização que o Zé Gabriel salvou a bola próxima à linha do gol. E aí o Inter, então, com a vitória, permanece líder da competição, agora com 12 pontos. E no próximo sábado a equipe do Inter enfrenta então o Botafogo no Rio de Janeiro. Kudê fez mudanças importantes, o pessoal do futebol mais antigo está sofrendo um pouco com essa questão das mudanças do treinador, de estilo de jogo. Ele mostra que o time do Inter tem repertório e joga mais de um estilo de jogo, não só com as questões ofensivas, mas também defensivas. E sábado era o tipo de jogo que o time do Inter, até por ser inferior em relação à qualidade do elenco, soube sofrer, mas garantiu os 3 pontos. Então um abraço a todos e até o próximo MFTV. Bom, pro Inter, que tá conseguindo se virar sem o Guerreiro, o Galhardo tá fazendo o papel de atacante, ótima vitória no Beira-Rio. Ótima vitória no Beira-Rio, o Galhardo fazendo muito bem o papel de centroavante da equipe do Inter. Pode ser que dê certo, sim, o William Potker não correspondeu quando teve a chance, né? O Yuri Alberto é um centroavante bom, veio do Santos, mas é muito novo, acho que não teria peito para assumir essa responsa de substituir o Guerreiro. O Thiago Galhardo é um bom jogador, sabe fazer a função de centroavante, então o Kudê foi bem nessa escolha aí de colocar o nosso querido Thiago Galhardo como centroavante do Colorado. Exato, e o Atlético perdeu mais uma, já é a segunda seguida no campeonato. Vamos ver o que o Rafael Orsini tem a falar sobre o Galo. Mais uma derrota, mais uma decepção. Internacional 1, Atlético 0. Rafael Orsini falando diretamente de Belo Horizonte. E a segunda derrota seguida de Sampaoli, que não tinha até então perdido jogos, até a derrota contra o Botafogo, perdeu agora também para o Internacional, adversário direto na disputa pelo G4 ou pelo futuro título contra o Atlético. O jogo de hoje, diferente contra o Botafogo, do Galo, que criou 31 vezes, o Galo criou hoje muito pouco. O problema de finalização se repete, mesmo Sacha hoje tendo estreado, entrando no segundo tempo, mas o problema hoje maior foi de criação. O Inter fez um gol logo no início do jogo, uma bola de Thiago Galhardo, uma falha defensiva, mas o Atlético hoje não conseguiu ter a jogada para finalizar. O Atlético teve posse de bola, teve o comando da partida, soube ditar o ritmo da partida, mas novamente faltou algo. Crise? Ainda não. É bom, na verdade, para até diminuir um pouco a ilusão dos meus vídeos anteriores, e aí eu admito, eu sou um iludido, como eu já disse. Mas é bom para lembrar que o Galo agora é time para G4 e não para título. Tudo bem, as primeiras partidas contra o Flamengo, contra o Corinthians, foram assim, potenciais para demonstrar tudo que esse time pode demonstrar e que ainda vai demonstrar e que ainda pode melhorar. Mas, na verdade, nós temos que ter pés no chão e lembrar, o Galo é para G4. Se chegar a um título, é lucro. E o Galo tem time para isso comparado com todos os outros do Brasileirão. Mas ainda precisa melhorar demais. A falta principal hoje nos lembrou daquele jogador que está afastado, Casares, que poderia, se tivesse comprometimento, ajudar e muito o elenco do Galo, que precisa dessa criação, que se perdeu com a ausência de Natan, ainda machucado. Bom, agora uma pausa no Brasileiro. As finais do Mineiro acontecem na quarta e no domingo contra o Tombense, um adversário que é difícil, apesar de menos relevante, mas o Atlético agora precisa acalmar, lembrar que ainda tem muito a melhorar e saber que o potencial existe. Falta apenas acertar o alvo, que é o gol. Vamos, Galo, ainda dá. Bom, o torcedor se empolgou muito com os 3 primeiros jogos, jogando bem, vencendo adversários difíceis, daí perde fora pro Botafogo, perde agora fora também pro Inter, um resultado que dá para considerar normal, né, perder pro Inter, mas já começa a botar um ponto de interrogação no trabalho de Jorge Sampaoli, porque a gente sabe como é aqui no Brasil. Não, e eu já disse isso, eu tentei avisar pro torcedor do Galo faz umas 3 semanas aqui no Brasileirão MFTV que o Sampaoli é maluco. E o maluco dele é bom, mas de vez em quando o maluco dele pode complicar teu time. Quando é jogo grande, o Sampaoli inventa umas táticas nada a ver, bota 3 zagueiros, um time que ele nunca tinha testado na vida, foi lá e perdeu do Inter. Jogou de igual para igual? Jogou, mas mais ou menos. O Inter ainda foi melhor, na minha opinião, jogou mais. Então perde do Botafogo, perde do Inter. Vamos ver a próxima rodada, o time do São Paulo precisa acordar aí. Exato, e o Goiás, que demitiu o Ney Franco, trouxe o Thiago Largue, jogou contra o Atlético Goianiense no clássico aí de Goiânia. Vamos ver que o Goiás venceu, vamos ver o que o Marcos Vinícius Gerê tem a falar sobre a vitória do Esmeraldino para nós.
Fala Arthur, fala pessoal da MFTV, que é Marcos Vinícius Gerê, diretamente de Goiânia mais uma vez, para falar sobre o jogo do Goiás. O Goiás que neste sábado recebeu no estádio da Serrinha o seu rival local Atlético Goianiense para o clássico e acabou vencendo por 2-0, sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2020. Uma vitória muito importante em uma semana de mudanças do Goiás. Vale lembrar que na quarta-feira o time perdeu para o Fortaleza pelo placar de 3-1. Na quinta-feira, o técnico Ney Franco foi demitido do seu cargo e também junto dele foi embora o diretor de futebol Túlio Lustosa. Na sexta-feira, ao final da noite, já foi confirmada a contratação do técnico Thiago Largue, ex-Atlético Mineiro, um jovem estudioso que já no sábado chegou em Goiânia para assistir o jogo entre Goiás e Atlético. E ele pode ter ficado um pouco satisfeito pelo que viu. Um time que lutou mais, um time mais guerreiro, um time que jogou com mais vontade desde o início do jogo do que o seu rival. E isso foi fundamental. E também um time letal quando teve oportunidades. Foram poucas, bem menos do que o Atlético criou, mas nas que teve aproveitou. E justamente em duas falhas da defesa atleticana. Então ali o Daniel Bessa fez um golaço de fora da área no primeiro tempo. Aquele gol ali deu uma tranquilidade maior para o Goiás. No segundo tempo o Atlético tentou pressionar, mas ficou de muita bola cruzada na área e pouca efetividade. Então ali no final do jogo, já com o jogo caminhando para os acréscimos, a zaga do Atlético falhou de novo e o Vitor Andrade aproveitou para empurrar a bola para a rede. A primeira vitória do Goiás, o Goiás com o jogo a menos já sai da zona de rebaixamento. Então agora a perspectiva é de que nessa segunda-feira Thiago Largue comece a treinar esse elenco e reforços virão. O primeiro dele pode ser Elias, ex-Atlético Mineiro, treinado pelo próprio Thiago Largue. Então fiquem de olho nas notícias aí e até a próxima rodada do Brasileirão. Bom, para o Goiás é um resultado muito bom. Vencer em clássico é sempre uma delícia, todo mundo sabe como é. E o Goiás começa com o pé direito essa trajetória com o Thiago Largue. O Thiago Largue, mais conhecido como Felipe Massa, versão treinador de futebol, que é idêntico ao Felipe Massa. Eu achei que o Goiás tinha tudo para perder esse jogo, viu, Arthur? Porque o Atlético Goianiense vinha bem na competição, o Goiás vinha mal, o Goiás trocou de treinador recentemente, falei, o Atlético Goianiense vai ganhar. Foi lá o Goiás e, como é que a gente pode dizer, acalmou o seu filhinho, né? Porque nos clássicos o Goiás manda em cima do Atlético Goianiense, sempre que, pelo menos eu vejo, o Goiás vence. Então, vitória merecida do Goiás, jogou melhor. 3 pontos na tabela aí que vão fazer muita diferença no final do campeonato. Exatamente, e também vamos ouvir aí o João Pedro Bolzan falando sobre a derrota do Dragão. Vamos lá, o Dragão mais uma derrota, já é a segunda seguida e agora está na zona de rebaixamento. Apático e irreconhecível. Assim podemos definir o Atlético no clássico do último sábado. A equipe tem como principal qualidade as chegadas rápidas. Não conseguiu contrair espaço devido ao esquema montado pelo técnico esmeraldino, que povoou o meio-campo, deixando o rubro-negro com dificuldades particular. Como castigo para a falta de criatividade atleticana, o Goiás abriu o placar com Daniel Bessa em chute de fora. Só restou o Dragão arriscar de longa distância, mas a mira totalmente descalibrada fez com que a equipe não saísse do zero. E ainda teve tempo, aos acréscimos, para um atrapalhado entre zaga e o goleiro Jean. Vitor Andrade aproveitou e deu números finais da partida, 2-0. Agora na zona de rebaixamento, e com o técnico Wagner Mancini já balançando no cargo, o Atlético vai até Porto Alegre enfrentar o São José pela Copa do Brasil. E domingo já tem jogo importante contra o concorrente direto contra o rebaixamento. No Olímpico enfrenta o Ceará, em busca de reencontrar o bom futebol apresentado no início do campeonato.
João Pedro Bolzan de Goiânia, para a MFTV. Bom, normal, vai. Acho que o mais anormal foram aquelas vitórias no começo do campeonato. Meter 3 no Flamengo, empatar com o Sport. Eu acho que a gente se animou, se empolgou muito com aquele 3-0, né? Não, com certeza. Eu que inclusive enfiei Jorginho e Gustavo Ferrares no meu time do Cartola, fui o mais emocionado de todos. Mas é isso, o Atlético Goianiense vai brigar para não cair. Poderia ter beliscado empate aí nesse jogo, poderia sim. Perder, acontece, vai perder mais jogos do que ganhar nesse ano o Atlético Goianiense, com certeza. Tem que torcer para ficar na Série A. Que bom que enfiou 3 no Flamengo. Exato. Bom, daí o Flamengo, 11 horas no domingo, recebeu o Botafogo no Maracanã. Jogo muito polêmico, com um golaço de Pedro Raul. Vamos ver o que o Saulo Marcel tem a falar sobre a atuação do Mengão, que mais uma vez decepciona. Grande abraço a todo mundo que está acompanhando aqui o Brasileirão MFTV. Vamos falar do Flamengo, que mais uma vez deixou a desejar. Enfrentou neste domingo, no estádio do Maracanã, o Botafogo, primeiro clássico no Campeonato Brasileiro, num jogo que teve polêmicas, que teve VAR e os gols marcados nos acréscimos. Eu quero dizer que, independente de qualquer coisa, o Flamengo mais uma vez jogou muito mal. E ratificar aquilo que eu venho sempre falando. Jorge Jesus já foi, 2019 já foi, tudo aquilo, aquele ano mágico já foi. Tem que olhar para frente. Então, o torcedor rubro-negro tem que ter essa consciência. Agora o Flamengo vai ter uma semana inteira para treinar, algo que o técnico Dominique Torrent estava questionando, porque não estava tendo tempo para poder treinar, e alguns jogadores também. Mas isso é uma realidade não somente do Flamengo, mas de todos os clubes que estão na disputa do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito fraco tecnicamente, ele deixou mais uma vez o Arrascaeta no banco. Eu gostei da entrada do Pedro Rocha, embora ele tenha sido sacado na segunda etapa. Não entendi tirar o Gerson e colocar o Diego como titular, mas eu acredito que isso até dá para aceitar, porque o Jorge Jesus em algumas oportunidades também venha fazendo isso. O Flamengo, que conta agora com o chileno Isla, vai assumir a titularidade na lateral direita. Hoje, no lugar do João Lucas, que está contundido, entrou o Mateuzinho, jogador jovem, pouco experiente, então, mas também não comprometeu. Tem muito ao que aprender ainda, e acredito que com esse grupo ele vai ter muita cancha para poder evoluir. O Flamengo treina a semana inteira, porque no próximo domingo enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Mais um jogo difícil. 5 jogos que o Flamengo fez, apenas 1 vitória e 2 empates, com 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas. Vamos ver como é que vai ser a sequência. Um grande abraço a todos, uma ótima semana e fiquem todos com Deus. Bom, o torcedor do Flamengo achou que ia vencer uma hora, né? Porque fez o gol que o VAR anulou corretamente. Daí depois achou que ia perder quando tomou aquele gol no finalzinho do Pedro Raul. E aparece o pênalti Salvador por Gabigol, mais uma vez fazer o gol, mais uma vez fazer de pênalti e mais uma vez salvar a equipe do Domenech Torrent de uma derrota. Cara, o jogo do Botafogo e do Flamengo, que foi muito polêmico, mas até os 47 do segundo tempo nada aconteceu. Foi um jogo horroroso. Até os 47 do segundo tempo foi quando saiu o gol do Botafogo. Não aconteceu nada, o Flamengo não fez nada, o Botafogo não fez nada. Foi um jogo meio xoxo, pra dizer, essa é a palavra, um jogo xoxo, que melhorou. Um jogo meio domingo, 11 horas da manhã, um né? jogo, exato. Todo jogo nesse horário é péssimo. Exato, um jogo típico de domingo, 11 da manhã, um jogo horroroso. Bom, daí nos jogos que rolaram simultaneamente com a final da Champions League, o primeiro deles no Morumbi. Por que, Matheus Alves? Por que foi no Morumbi? Quero que você fale. Bom, foi no Morumbi o jogo porque a Allianz, né, a detentora dos poderes do estádio do Palmeiras, decidiu vender, né, lucrar. E eu vou falar pra você que eu até achei uma decisão correta, mesmo sendo torcedor do Palmeiras, tinha a decisão correta, porque uma parte do valor dos ingressos foi pro Palmeiras. Então não ia ter ingresso no jogo do Palmeiras e Santos, não ia ter venda de bilheteria. Pelo menos assistindo a final da Champions, teve bilheteria, e foi uma bilheteria boa. Pagaram caro pra assistir o jogo lá. Então, o jogo sem torcida, sendo no Allianz, sendo no Morumbi,
na minha opinião, não interferiu, tanto que o Palmeiras foi lá e enfiou um sapeco no Santos. Não, interferiu, né? O Palmeiras jogou melhor, né? Pode ser. Vamos ver aí o que o Leonardo Lustosa tem a nos falar sobre o Verdão, mais uma vitória no campeonato. Venceu e convenceu, e não é meme. Leonardo Lustosa aqui para falar da Sociedade Esportiva Palmeiras, que venceu nesse domingo, no Morumbi, por conta de eventos no Allianz Parque, o time do Santos, o clássico paulista que coleciona mais títulos brasileiros, que é Palmeiras e Santos. O Palmeiras venceu por 2-1, um gol de pênalti de Luiz Adriano, um gol de Carlos Sanches e uma falta que desvia no Ramírez, e o gol da vitória do Palmeiras, assistência de William Bigode para um golaço do Patrick de Paula. Esse que também é um dos nomes da partida. Podia ter feito até mais um gol, a bola bateu na trave, uma falta impecável, impedimento no rebote de Gabriel Menino, gol anulado do Palmeiras. O Palmeiras fez 3 gols no caso, mas 2 validados. Um jogo intenso do Palmeiras, coisa que o torcedor não via há algum tempo. E não só intenso fisicamente, na imponência física, mas também na imposição de jogo. O Palmeiras teve o controle do jogo do primeiro ao último minuto. O Palmeiras, apesar de ter sofrido empate e ali parecer que esboçaria uma queda de rendimento, como feito nos últimos jogos, não teve problemas grandes escancarados. Talvez pelo baixo rendimento, inclusive, da equipe do Cuca, mas méritos também do Palmeiras que, desde o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, Fluminense, Goiás, Atlético Paranaense e Santos não demonstra fragilidade na defesa. É muito difícil criar contra o Palmeiras, que é muito bem posicionado nessa fase. O que faltava? Criar. O torcedor queria que o Palmeiras criasse. E criou. Muito bom ver o Palmeiras criando. Destaque para o Lucas Lima, um jogo totalmente positivo do atleta, que é muito contestado, e de Bruno Henrique, que depois de muito tempo voltou a figurar próximo à área para arrematar de longe, coisa que ele faz com maestria, e o torcedor sentia falta. Um jogo que é para ser olhado com carinho pela comissão do Lucha, para que seja repetido, né, nos próximos jogos aí. O próximo jogo, inclusive, que é contra o Bahia, um jogo difícil, um jogo contra mais um técnico que já passou pelo Palmeiras, que é o Roger Machado. Esse é o padrão agora, é disso que o torcedor precisa para continuar apoiando, né? Depois de um jogo difícil, e apesar da vitória contra o Atlético Paranaense, a torcida cobrou muito, mas hoje dá uma respirada. Uma semana de trabalho agora pela frente, o jogo é só no final de semana, e tem de tudo para manter esse nível e conseguir construir mais o seu jogo e os seus resultados com méritos próprios, e não pelo acaso. E eu tô procurando o Henrique Paiva. Eu não sei onde ele tá. Semana passada ele falou que ia vir aqui hoje para falar da vitória do Peixe sobre o Palmeiras. Não foi o que aconteceu. Tô te esperando. Valeu. Avante palestra. Bom, Palmeiras finalmente vencendo e convencendo. Mais uma ótima atuação de Patrick de Paula. Mais um gol de Luiz Adriano. E o Santos, que estava bem, perdeu. Vamos ver o que o Henrique Paiva tem a falar. Salve, galera da MFTV, Henrique Paiva aqui de novo com mais uma rodada do Brasileirão, né? Bom, como vocês podem ver aí no depoimento do Leonardo Lustosa, todo mundo já sabe o que aconteceu, né? O Palmeiras venceu o Santos no Morumbi e eu já esperava o que vinha, né? Não pela escalação em si, mas principalmente pelos últimos resultados do Santos em clássicos, se eu não me engano, acho que não ganhou nenhum clássico esse ano. E bom, mesmo jogando fora do Allianz Parque, no Morumbi, né, que eu pensava que seria mais ou menos um campo neutro ali, eu até que gostei do primeiro tempo. O Santos jogou o básico que já vinha apresentando nas rodadas passadas, né, só que nas rodadas passadas estava jogando contra times inferiores, né, e agora mesmo que o Palmeiras não esteja passando por uma fase boa, o elenco do Palmeiras é muito bom. Bom, tudo ia se encaminhando ali para um primeiro tempo tranquilo, equilibrado entre as duas equipes, né? Mais uma vez, gostei bastante do João Paulo no gol. Com certeza está merecendo a vaga de titular no lugar do Vladimir, né? Ele fez 2 defesaças ali no primeiro tempo, salvando o Santos em 2 chutes do Bruno Henrique. Mas aí numa cobrança de falta do Bruno Henrique, o Alisson cometeu o pênalti, né? O juiz foi ver no VAR e o Alisson fez assim cobrar-se e acabou sim cometendo o pênalti. Palmeiras 1-0, gol de Luiz Adriano. No segundo tempo, o Santos eu achei que ia voltar sem o Sanches, né, como vinha acontecendo nos últimos jogos, mas o Sanches voltou, o Cuca voltou com o Lucas Braga também, né, que já tinha entrado muito bem contra o Sport, e ele mesmo sofreu a falta, o Sanches bateu, o Ramírez fez gol contra. Bom, aí o segundo tempo, né, o Marinho saiu machucado, nosso principal jogador, e aí o Santos decaiu, simplesmente com a Marinho dependência, parou de jogar futebol, e no segundo gol do Palmeiras, do Patrick de Paula, uma marcação muito ridícula do Santos. Todos os jogadores entraram praticamente na pequena área e deixou a grande área livre.
pro Patrick chegar batendo e marcar um golaço. E ó, eu já tinha percebido isso em jogadas anteriores. Já fazia umas 2 jogadas que o time todo do Santos entrava na área. Inclusive os 2 volantes, o Adson e o Jobson, que tinham que estar ali na entrada da área marcando. Os 2 entraram também. E aí foi um gol já predestinado do Palmeiras, né? Bom, no geral, então, não gostei do clássico, né? Mas já era de se esperar. E agora vamos ver se contra o Flamengo, que vem sem Gabigol, né? Então, ou seja, a lei do ex vai estar só com o Bruno Henrique. O Santos consegue embalar uma vitória aí contra uma grande equipe do Brasileirão. E na próxima rodada eu tô aqui de volta, dessa vez, se Deus quiser, para falar da vitória do Santos. Demorou? E valeu aí, um abraço e ô Lustosa, para de encher meu saco, vai. Bom, Matheus Amores, o que você achou do jogo? Você que mora perto de Santos, você que é palmeirense, então você tem uma conexão maior com esse confronto. O que você achou? É um confronto que a rivalidade cresceu muito nos últimos anos, né? De 2014, 2015 pra cá foi a rivalidade que mais cresceu. Do momento que o Santos salvou o Palmeiras do rebaixamento em 2014, daí passou Paulistão 2015, Copa do Brasil 2015, que foram 2 finais. Sim. Semifinal Paulistão 2016. Daí o Palmeiras ganhou o Brasileiro, o Santos vice. Então cresceu essa rivalidade realmente. Exato. Então o jogo com o Santos, na minha opinião, tem sido muito importante nos últimos anos, né? Não mais importante, óbvio, que o confronto contra o Corinthians no Clássico, mas na minha escala agora é o segundo de mais importância, é o Palmeiras e Santos. Então sempre bom vencer, ainda mais vencer Clássico, como você disse, Arthur. É isso, o Palmeiras venceu, jogou bem, mais uma boa atuação do Patrick de Paula, uma boa atuação do Gabriel Menino, que é pouco falado, né? Não faz muitos gols, mas ele joga muito, desarma muito no meio campo. Então o Palmeiras jogou bem, vamos esperar que continue, né? Não vou falar isso. Não vou dizer que eu espero que continue. Tá bom. Mas o Palmeiras encontrou essa dupla muito bem aí, o Patrick de Paula e o Gabriel Menino. São 2 joias que é com pesar, tanto por futebol brasileiro, pela situação total, e pra você que eu digo, não vai durar muito não. Não, ano que vem já sai. Ano que vem já sai. Então, vamos lá. Red Bull Bragantino de Felipe Tigrão recebeu o Coxa. Primeira vitória do Coxa no campeonato. E o Felipe Tigrão perdeu. Vamos ver o que o José Walter tem a falar sobre a atuação do Red Bull. E logo depois o Murilo Demarque com a atuação do Coxa. Olá, meus amigos do Brasileirão MFTV. Vamos falar um pouquinho dessa última partida do Red Bull Bragantino. Derrota diante do Coritiba em casa por 2-1 de virada. O Red Bull Bragantino, que até vinha de um bom resultado na última rodada, porém voltou a tropeçar, né? E agora nesse momento perdeu algumas colocações, está em 11º lugar, né? E perder para o último colocado do Campeonato Brasileiro em casa não é um resultado que deixa a diretoria e muito menos os torcedores felizes, né? Mas vamos falar um pouquinho desse jogo. O Bragantino conseguiu até ter um bom desempenho no primeiro tempo, esbarrou um pouco ali na defesa do Coritiba, que não conseguiu que conseguiu, né, fazer uma boa marcação. E no finalzinho do primeiro tempo, o Bragantino conseguiu abrir o placar com novamente gol do Alejandro, ele que é o artilheiro da equipe no Brasileirão. Vem sendo uma grata surpresa da equipe até aqui, né, nesse segundo semestre, né, pós-pandêmico, ele vem se destacando bastante. Porém, no segundo tempo, o que se viu foi um Coritiba jogando muito melhor e conseguiu virar o jogo. A situação se agravou bastante também com a expulsão do zagueiro Fabrício Bruno, jogador que vem sendo também bastante criticado pela torcida, um jogador que vem falhando bastante nos últimos jogos, né? Cobrança novamente, né, voltando ao técnico Felipe Conceição, que está ameaçado do cargo e pode estar saindo em caso de uma nova derrota. Por hoje é isso, um grande abraço. O próximo jogo do Red Bull Bragantino é diante do Fortaleza no próximo final de semana. Um grande abraço, amigos, e até mais. Finalmente, gente. Finalmente saiu a primeira vitória do Coxa no campeonato, que não foi só a primeira vitória, né? Foi os primeiros pontos na competição. Vieram num momento crucial, que todo momento é o momento certo para se vencer, mas nessa rodada em específico,
que o Ceará e o Goiás ganharam, ficar com 0 pontos significaria ficar ali a 4 ou 5 pontos do primeiro time fora da zona. Ou seja, seria já um cenário bem difícil de se reverter. Então essa vitória dá um alívio, porque o brasileiro já não está mais tão no começo assim, né? Já em 5 rodadas você já pode separar ali o joio do trigo e ver o papel de cada um dos times. É uma vitória que dá um alívio, eu digo alívio porque o time começou naturalmente nervoso a partida pela situação que estava e esse nervosismo ficou um pouco nítido no primeiro gol do jogo, que foi o gol do Bragantino. Logo depois o time conseguiu uma dupla sorte, né? Conseguiu ganhar um pênalti e ganhar também a expulsão do zagueiro do Bragantino, e aí conseguiu empatar o jogo. Quando foi para o intervalo com 1 a mais e com o jogo empatado, eu pensei, pô, é a chance, né? É a chance. Nos últimos 2 jogos era sempre o Coxa que estava com 1 a menos em campo. Dessa vez ele teria 1 a mais e era a chance de buscar a vitória, era só fazer tudo certinho no segundo tempo. E aí foi um segundo tempo normal, suficiente, o time fez valer a superioridade numérica, fez o segundo gol, fez também o terceiro, que foi corretamente anulado, e assim, teve uma boa postura, não tomou pressão do Bragantino, foi um jogo seguro, e quem estava nas pranchetas foi o Mozart, auxiliar técnico, que aí pode ter sido responsável. A gente não tem como saber se essa postura boa que o time teve ali foi um reflexo da troca de comando, né, que sempre dá uma chacoalhada no time, ou se realmente teve a mão dele ali nisso e isso possa indicar um bom trabalho a ser feito. Não sabemos. Eu vi torcedores, inclusive, se manifestando hoje de manhã, falando levantando essa questão, né, pode ser a hora de dar uma oportunidade para o Mozart ser efetivado. Ele já é auxiliar faz muitos anos, mas nunca teve uma continuidade. Mas o fato é que a diretoria está mais buscando o nome no mercado e, ao que tudo indica, esse nome é o do Jorginho. Então, o que a gente espera é que, independente de quem seja o comandante, a gente possa buscar esses jogos suficientes, uma atuação suficiente para reagir no campeonato. A vitória de ontem foi um futebol suficiente para ganhar. A gente sabe nem todas as rodadas vão ter essa sorte de jogar com 1 a mais, né, obviamente, mas é uma vitória que dá um alívio e faz a gente projetar talvez uma reação. Vai depender do futebol suficiente, né? Próxima rodada, próximo compromisso é contra o Sport, mais uma oportunidade para jogar o suficiente e buscar mais uma vitória. É isso aí, um abraço a todos aqui do Brasileirão MFTV. Olha, o torcedor do Red Bull Bragantino deve estar num ódio, porque, cara, o time tava jogando muito no Campeonato Paulista. Sim. O elenco é bom. Daí chega no Campeonato Brasileiro, perde pro Curitiba. O Felipe Tigrão erra todas as escolhas, cara. Erra todas as escolhas. O que eu disse no último programa pode ser que se torne verdade, né, Turó? Peraí que minha câmera caiu. O que eu disse no último programa pode ser que se torne verdade, né, Turo? O Felipe Tigrão é o Janderson versão técnico. Ele erra todas as escolhas possíveis. Ele tem 100% de erro. Então é isso. O torcedor do Bragantino tem que ou aceitar o Felipe Tigrão e falar, não, esse ano a gente vai brigar para não cair, tá bom? Vamos ficar na Série A. Ou, na minha opinião, reza para que ele venha uma luz assim e fala, Felipe Tigrão, para, irmão. Ou troca de técnico. Ou faz alguma coisa, faz uma loucura, sei lá. Mas, pro Coxa é bom, né? Demitiu o Barroca, daí colocou o Mozart na lateral do campo e conseguiu a vitória, jogou melhor. O time jogou aí, com sinfonia, aproveitou, né? Aproveitou mais as chances. Daí agora teve um jogo que eu não assisti, mas eu acho que foi o jogo soneca da rodada. Vasco e Grêmio. Nossa. O Vasco que era líder, o Grêmio que tá na sua saga de empatite. Sim. Mais de empate, vamos ver o que o Caio César tem a falar sobre o Vasco. O Vasco que, primeira vez, tropeça sob o comando de Ramon Menezes. Olá, amigos da MFTV. Aqui Caio César mais uma vez para falar do Vasco da Gama.
que neste domingo enfrentou o Grêmio em São Januário e saiu com mais um empate. Em mais um jogo em que o Vasco foi muito abaixo, praticamente não criou. Apesar do Ramon ter feito mudanças no meio campo para liberar um pouco mais o André, e o Felipe Bastos não resultou em bons momentos no jogo. Bruno Gomes, que entrou ali para fazer o primeiro volante, não deu muito certo. Apesar dele ter um bom passe, não conseguiu conectar alguns passes para o ataque. O ataque praticamente não criou. A única boa chance do Vasco foi em um contra-ataque no finalzinho, puxado por Andrei, que ele preferiu chutar em gol do que tocar para o Bruno César livre na esquerda. Os pontos positivos praticamente não teve. Eu creio que o Ramon tenha que dar mais chance para os que chegaram agora, tipo Carlinhos, que praticamente não teve oportunidade ainda, né? E é isso, amigos. Eu espero que o Vasco venha melhorar, porque segundo esse jogo já está começando a decair, e isso passa muito pelas mudanças feitas pelo técnico. Espero que o Vasco venha crescer mais uma vez e assim venha conseguir somar pontos e mais pontos. E é isso, amigos. Até a próxima. Abraços. Bom, pro Vasco, cara, tá no lucro já. Era pra ter ganho. Tá jogando bem. O Vasco tá jogando bem. Tá lá em cima da tabela. Foi contra o Grêmio. O torcedor não tem motivo pra reclamar. Não. É jogo quarta domingo. É óbvio que uma hora você não vai ganhar o jogo por faltar pé. Não, e era pro Vasco ter ganho o jogo. O Vasco, na minha opinião, foi melhor no jogo do que o Grêmio. Então, o torcedor do Vasco sai com aquele sentimento de, porra, poderíamos ter ganho. Mas no empate com o Grêmio não... Faltou assim, o torcedor sai aquele tipo, putz. Exato. Mas tá bom, empate com o Grêmio tá ótimo. E o torcedor do Grêmio sai mais uma vez pé da vida. Com sono. Mais uma vez com sono. Vamos ver o que o Lucas tem a nos dizer sobre o jogo. Porque o quarto empate do Grêmio na competição, venceu na estreia e só empatou depois. Fala, rapaziada, aqui pra falar de Grêmio mais uma vez. O Grêmio pegou o Vasco fora de casa, quinta rodada do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio ficou em mais um empatezinho. O time do Grêmio tá sofrendo aí de empatite, empatou 4 jogos e ganhou 1, né? Não teve derrota, mas até seria melhor se tivesse perdido 2 e ganhado 3. Ou perdido 1, empatado 1 e ganhado as outras. Estaria mais acima na tabela no momento. O Grêmio tá em 9º, e o líder é o nosso maior rival, né? Mas é cavalo paraguai, como muitos dizem, espero que seja. E o Grêmio, no primeiro tempo, dominou o jogo, mas não conseguiu transformar a superioridade em gols. O segundo tempo foi um segundo tempo pavoroso do time do Grêmio, errava sempre o último passe, não conseguia definir as jogadas, uma falta de criatividade enorme no meio de campo. O Renato colocou mais uma vez o Thiago Neves, né? Já está insistindo demais no Thiago Neves, e se o contrato do Thiago Neves é de produtividade com o time do Grêmio, ele está devendo, não é possível. O Grêmio está sentindo também a falta de um 9, né? O Diego Souza está lesionado e tá jogando o Isaac ali, mas não tem as mesmas características do Diego Souza, que é aquele cara mais de área, de fazer o pivô, que tem uma bola aérea muito forte também, e o Grêmio tá no mercado em busca de um 9. Vamos ver quem é o 9, né? O senhor camisa 9 do Grêmio, que tem que ser um cara que seja de graça, porque pagar não é muito do Grêmio não, o Grêmio não quer gastar. Então vamos ver quem vai ser esse camisa 9 aí para ser reserva do nosso tanque, do Diego Souza, né? Agora a próxima rodada do Grêmio é contra o Goiás. Não sei quando é que vai ser, por causa que o jogo foi adiado por causa da final do Gauchão, né? O Grêmio pega dia 30 o Caxias na Arena. Então eu não sei pra quando vai ficar esse jogo. E depois tem contra o Sport. Não sei qual vai ser primeiro, mas o Grêmio tem que aprender a fazer gol, cara. Botar a bola dentro da caixinha, porque senão fica difícil. Só jogar bem não ganha jogo. Valeu, rapaziada. Bom, o Grêmio que conseguiu fazer um feito, pra mim, inédito. Poupou jogadores para jogar a final do estadual. E não estamos na década de 70. E empatou mais uma vez. O Grêmio já tá perdendo ponto. Eu não entendo. O Grêmio teve grandes elencos 2017, 18, 19. Tem um grande elenco esse ano. E não luta para ser campeão.
O Grêmio simplesmente prefere não jogar o brasileiro, eu não entendo. O Grêmio prefere disputar as Copas, né? O Renato Gaúcho prefere disputar as Copas. E ele simplesmente não tá nem aí. Ele faz o que tanto fez pro Campeonato Brasileiro. Mas é aquela mesma história, a gente já sabe o que vai acontecer, né? O Grêmio chega, briga pelas Copas até as quartas, semifinal ali de uma Libertadores, de uma Copa do Brasil. E aí chega, não ganha, chega no final do Brasileiro, as últimas 7 rodadas, tem que ganhar todos os jogos e ganhar de todo mundo pra ficar com o 4º lugar do Brasileirão pra classificar pra Libertadores. Então, eu acho que não... Ano passado foram 2 semifinais. Bateu na trave 2 vezes. Sorte que teve ponto no Brasileirão e no Brasileirão classificou até o 8º. Então, o Grêmio é uma estratégia muito kamikaze para a equipe tricolor. E já perdeu aí já perdeu 8 pontos que poderia ter vencido, né, com esses 4 empates. Já jogou 8 pontos no lixo e tá ali. Poderia ser líder do Brasileirão. Poderia ser líder do Campeonato Brasileiro. Sim, poderia estar na liderança agora. Enfim, daí às 7 horas tivemos Sport Recife e São Paulo. Os Coringa do Diniz voltaram. Olha, apesar do... Os Coringa. Deixa eles falarem do jogo, depois eu comento. Vamos lá, vamos ver primeiro aí o que o Guilherme Batista tem a falar. O Guilherme, mais uma vez, sofrendo pela derrota tá difícil. do Sport. Mas eu tenho a informação aqui no meu ponto eletrônico que o domingo do Guilherme não foi de todo ruim. Né? Meu amigo, se eu contar que o Sport perdeu de novo, vocês acreditam? Pois é, meu amigo, o Leãozinho perde mais uma. Parece que gostou desse negócio de não vencer mais no Campeonato Brasileiro. E a tendência é que continue assim até o final. Porque é um time muito fraco, é um time muito limitado. E o que a gente viu ontem na Ilha do Retiro foi uma repetição dos erros que vem acontecendo jogo após jogo desde janeiro desse ano. É uma equipe muito limitada tecnicamente, mas que tem um agravante. O seu treinador, Daniel Paulista, parece estar perdido e partindo para o desespero já. Vamos começar pela escalação do time antes da partida. O Sport ele teve 2 ausências que complicaram ainda mais o jogo. Não teve Luciano Juba, lateral esquerdo da base, vetado pelo DM. Com isso, o Sander recuperou a titularidade, infelizmente. E o William Farias, por questões contratuais, ser jogador de São Paulo, não entrou em campo. Então o Sport entrou com o Betinho para fazer a dupla de volante com o Ricardinho. Essa dupla de volante é uma dupla de volante muito boa para quem joga a Série B. O Sport não joga a Série B, o Sport joga a Série A. Então, erraram absolutamente tudo. O Ricardinho só toca para o lado. O Betinho, quando tenta tocar para frente, toca no pé do adversário. Então, ontem Betinho errou até pensamento. Se ele pensou em existir ontem, ele errou completamente. E falando de Sander, o gol sai justamente aonde? Nas costas dele. O lançamento, ele vai tentar recuperar na corrida, cai feito um saco de batata tenebroso, fica no chão jogado. O jogador de São Paulo fica no mano a mano com a zaga, corta para o meio, e aí o São Paulo abre o placar tranquilamente com 8 minutos de jogo. E a partir daí o jogo se desenha de uma forma patética, porque o Sport teve mais posse de bola que o São Paulo de Diniz, mas não consegue criar. É algo repetitivo, é algo que eu tenho falado aqui vídeo após vídeo, mas é o que acontece em campo. Esse é o resumo do Sport. Ele tem posse de bola, fica rondando a área do adversário, mas ele não cria nenhuma oportunidade. E quando cria, meu amigo, a bola cai no pé de Elton. Elton não é artilheiro. Elton fez 2 gols contra o Ceará, só Deus sabe como. O próximo gol que ele vai fazer é um milagre de Natal lá em dezembro, e olha lá. Então assim, você não vai para uma Série A com Hernani Brocador e Elton. Isso aí é pedir para ser rebaixado, e é o que vai acontecendo. Para piorar, na volta do intervalo, né, primeiro para o segundo tempo, Daniel Paulista ele fica completamente maluco e ele desorganiza ainda mais o Sport. Ele tira Sander, que é o lateral esquerdo, e coloca Chico, que é um zagueiro, improvisado do lateral esquerdo, para você ver como a fase de Sander está horrível. Ele tira Marquinhos, que era um dos melhores do time, Marquinhos que joga de ponta esquerda, e coloca Bruninho, que é o meio armador. Se era para fazer isso, tirasse Betinho, que estava errando todos os passes do mundo. Não funciona, o Sport continua ineficaz, improdutivo, e aí Daniel Paulista enlouquece, tira Iago Maidana, que é um zagueiro, para colocar Hernani Brocador, e aí o Sport fica completamente desorganizado em campo. Depois ele coloca Ronaldo e tira Elton. Ronaldo, que é um atacante que era do Santo André, destaque do Campeonato Paulista. Só que você não tem meio armador, porque Bruninho fica sozinho, encaixado. Jonathan Gomes não aparece. Aí você tem 40 mil atacantes lá na frente. 2 homens de referência aqui, pelo amor de Deus.
Então assim, o que resume o Sport? O Sport ele tem atacante, não tem defesa, ele tira os defensores, não tem organizador, então o Sport fica chuveirando a bola para tentar parir um gol. Contra o Atlético Goianiense deu certo, mas não é todo jogo que isso vai acontecer. Não é todo jogo que o Sport vai achar um gol safado lá no final. Então, não bastasse o elenco ruim, o elenco limitado, o Sport vê agora que o treinador não é de Série A. E todo mundo sabia isso. Daniel Paulista é um ídolo, foi campeão da Copa do Brasil em 2008. Isso ninguém tira dele. Ele é importantíssimo para o Sport e como jogador o nome dele está marcado. Porém, a gente não pode confundir as coisas. Daniel Paulista, como treinador, não vai levar o Sport para canto nenhum. O Sport entra no Z4 e, pelo andar da carruagem, só vai sair desse Z4 quando a CBF lançar a tabela da Série B 2021. Porque, continuando assim, eu não vejo o Sport saindo desse Z4. A única alternativa, a única chance de sonhar em permanecer na Série A é mudando o treinador, mudando o elenco, mudando completamente tudo. Porque é um time apático, é um time entregue, é um time muito ruim e, para fechar o combo da desgraça, é um time muito burro. Bom, o Sport jogando mal, demitiu o Daniel Paulista agora, não via muito futuro realmente com ele, trouxe o Jair Ventura. Uau! Só que, cara, como que me acontece aquela falha no gol? Como que acontece? O Iago Maidana é um zagueiro correndo na diagonal pra frente. Exato. Véio. Diagonal pra frente. E o goleirão, mão de alface. São Paulo aproveitou a chance e ganhou. Vamos ver o que o Juliano Formoso tem a falar sobre a atuação. Fala galera da MFTV, eu sou o Juliano Formoso e vou falar para vocês hoje sobre a vitória do São Paulo por 1-0 sobre o Sport, fora de casa pela 5ª rodada do Brasileirão, né? Logo na escalação, um monte de surpresa, o Diniz resolveu alterar bastante o time, né, para dar mais a cara dele, né, a equipe. Aí eles tirou o Juan Fran, colocou o Igor Vinícius, trocou a dupla de zaga, né, a saída do Arboleda e do Bruno Alves, que muitos torcedores gostam, para a entrada do Diego Costa, né, um jovem da base, e o Léo Pelé, lateral improvisado, que muitos já chamam de novo Alaba. Ele tirou o Elisiero, tirou o Igor Gomes, colocou o Gabriel Sara, né, que é outro jovem, e no ataque a entrada do Luciano, né, no primeiro e único reforço, surpreendendo positivamente ao lado do Pablo. Por sinal, o Luciano deu assistência, né, pro gol do Pablo, o gol da vitória. Foi o primeiro tempo mais, digamos, autoral do Diniz desde que ele chegou ao São Paulo, né? A gente pode ver vários resquícios daquele Audax de 2016 que tornou o Diniz famoso, vamos dizer assim. Várias triangulações, saída pelo chão atrás, sem dar chutão. E foi um bom primeiro tempo, na minha opinião. O São Paulo abriu o placar, teve chance de criar e aumentar. E no segundo tempo, acho que o medo de talvez empatar ou perder fez o Diniz segurar o resultado. Não foi um bom segundo tempo. Fosse o Sport um pouco superior, um pouco mais arrumado, teria empatado o jogo com certeza. Mas 3 pontos fora de casa, né? Um motivo para animar um pouco o torcedor. Vamos ver se ele vai manter essa escalação, filosofia nos próximos jogos. Bom, o São Paulo venceu, óbvio, mas faltou um pouco, né? O Sport botou bola na trave, o São Paulo errou muito na saída de bola. Foi um jogo que o pessoal dormiu também. Acho que esse pode ter sido até considerado o jogo soneca da rodada, né? Era exatamente isso. Era exatamente isso que eu ia falar antes de eu falar pra deixar o Guilherme Batista comentar primeiro. Foi exatamente isso que eu disse. Eu falei, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que, tirando o Vasco e Grêmio, eu acho que esse sim foi o jogo soneca da rodada. Mas se o Thiago Volpe me toma aquele gol, não, ele tem um contrato rescindido no dia seguinte. Meu Deus do céu, Thiago Volpe. Thiago Volpe. Bom, 8 horas tivemos Ceará e Bahia na reedição da final da Copa do Nordeste. E que freguesia, Matheus Amores. Que freguesia do Bahia sobre o Ceará. Vamos ver o que o Sérgio Soares tem a falar sobre a vitória do Ceará sobre o Bahia. Vamos, galera da MFTV. Tranquilo? Pessoal, finalmente a primeira vitória do vovô no Campeonato Brasileiro 2020. E veio com a tônica parecida com os outros jogos, no sentido do que o Ceará estava executando bem suas ações defensivas e ofensivas, só que o grande diferencial, ao meu ver, foi que não teve falha individual do Ceará, né? Foi o que estava acontecendo nos últimos jogos. Alguns jogadores estavam se equivocando em alguns lances e lances capitais, né? E o time estava saindo atrás do placar e é sempre difícil virar, né? Futebol é assim, é muito difícil virar quando você sai atrás.
fica difícil buscar no placar, e dessa vez isso não aconteceu. E aconteceu uma coisa positiva também que não estava acontecendo, que foi um gol de bola parada, né? Gol, mais uma vez, né? Gol do Kleber num escanteio, muito bem batido pelo Vina, Gabriel Lacerda escorou, e o Clebão fez um gol, o Clebão artilheiro do time, no Campeonato Brasileiro. E outra coisa positiva foi, além de não falhar lá atrás e sair o gol de bola parada, foi que conseguiu matar o jogo no segundo tempo, né? O Matheus Gonçalves entrou no segundo tempo, o Fernando Sobral fez uma ótima partida, fez uma jogadaça, roubou a bola na defesa, conduziu, driblou 2 caras, meteu uma bola pro Matheus, que driblou o goleiro e empurrou para dentro do gol. Então o futebol é aquele negócio, é jogo de detalhes, e dessa vez os detalhes estavam do nosso lado. Essa questão do não falhar é crucial, lógico, o gol de bola parada é crucial também, e matar o jogo, todo time sabe, né? Você ficar ali de bobeira, sem matar o jogo, se recua, a chance do adversário fazer acaba sendo muito grande. Dessa vez o Ceará não deu essa bobeira, fez tudo bem, executou tudo bem ao longo do jogo, eliminou as boas jogadas do Bahia, e finalmente vieram os 3 primeiros pontos, né? No Clássico do Nordeste. E para a próxima rodada eu acredito que dá para sair com 1 ponto tranquilamente. Tranquilamente não, né? Porque é um jogo fora de casa contra o Atlético Goianiense, que também está lá embaixo. Mas eu vejo que o Ceará tem um time melhor e consegue atuações melhores, né? O Atlético Goianiense teve uma grande partida contra o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, mas depois não conseguiu repetir tantas boas atuações e está numa situação difícil. Eu acredito que o Ceará está concentrado para esse jogo do final de semana, para conseguir reverter a situação, que o time ainda está lá embaixo, né? Apenas 4 pontos no Campeonato Brasileiro, mas os caras sonham com coisa mais alta. Por mais que não digam, mas é um time que jogou muito bem, ganhou a Copa do Nordeste, vem tendo boas atuações e sabe que pode ser premiado se conseguir o resultado mais vezes, né? Jogando bem, conseguindo resultado, sair da zona e começar a pensar, quem sabe, chegar próximo à zona sul-americana, né? Eu acho que é possível para o elenco, não tem como dizer que não é possível, né? A torcida espera reforços ainda, mas com esse elenco que está aí, sem caras machucados, eu acho que dá para ir galgando pouco a pouco melhores posições no campeonato e a começar com essa vitória, o empate fora de casa, não desmerecendo o Atlético, é claro, pode acontecer a derrota do Ceará, obviamente, mas tem totais condições de sair pelo menos com um empate lá, jogando sério, jogando na defesa, jogando no contra-ataque quando precisar, pressionando o adversário quando for o momento. E é isso, cada jogo é uma batalha no Campeonato Brasileiro, é um campeonato de regularidade. Vamos ver se a regularidade aparece agora pro nosso Vozão. Valeu. Bom, pro Ceará um ótimo resultado, né? Tava precisando dos pontos, conseguiu vencer. Pro Bahia já é difícil, pro Bahia já é complicado. Vamos ver o que o Heron Filho tem a nos falar. Fala galera do MFTV, Heron Filho passando aqui para analisar mais uma partida do Bahia no Campeonato Brasileiro 2020. Mais uma derrota contra o Ceará, terceira derrota consecutiva contra a equipe do Ceará em 2020. O Bahia que tem retrospecto positivo contra todas as equipes do G7 do Nordeste. Vitória, Sport Náutico Santa Cruz, Ceará e Fortaleza. Mas o Ceará definitivamente virou uma pedra no sapato do caminho do Bahia. O Bahia que perdeu a final da Copa do Nordeste 2015 para o Ceará. Perdeu a final da Copa do Nordeste desse ano para a equipe do Ceará também. Ano passado teve um jogo bastante marcante, emblemático, no estádio de Pituaçu, que perdeu de virada e nos afastou do sonho da Libertadores. Então, aqui em Salvador começa a rolar a brincadeira de que o Ceará é o painho do Bahia. Falando um pouco sobre o jogo, o Bahia teve uma das piores atuações no ano. Pouco agrediu a equipe do Ceará. Foi controlado durante a partida. Mais uma vez sofreu com a bola aérea defensiva. Uma marca registrada desse time de Roger Machado. E a crise se reinstalou em Salvador. O Bahia poderia perder para qualquer equipe, menos para o Ceará da forma que perdeu mais uma vez. A torcida organizada foi no centro de treinamento na segunda-feira protestar. Reunião com o presidente do clube. E o Bahia vai passar agora por um corredor polonês contra Flamengo, Internacional, Palmeiras e Grêmio. Não nessa ordem. Então o Bahia vai ter que mudar a postura. O Bahia vai ter que mudar muita coisa para não agravar essa crise. Valeu galera, um forte abraço, saudações tricolores. Bom, Bahia que tinha começado bem com 2 vitórias. 2 triunfos. Já 2 triunfos, é verdade. Opa, valeu, meus amores. O Bahia começou com 2 triunfos, daí empata, depois com o São Paulo, perde agora pro Ceará. O Ceará vence pela primeira vez, tá ali na turma da galera com 4 pontos, né? Aquele bololô de gente. Aquele bololô. Então, tá complicado a situação pro Ceará, tá, mas agora parece que agora vai começar a retomada. Pro Bahia,
mais ou menos. Começou bem, agora vem caindo um pouco. O Bahia e o Ceará têm objetivos, eu diria, semelhantes no campeonato. O Ceará briga para não cair, mas é aquela situação de que briga para não cair sonhando com uma vaga em Sul-Americana. O Bahia é aquela história, vai tentar sonhar com uma vaga em Libertadores, mas vai acabar jogando Sul-Americano ano que vem. Então vão ser dois times ali de... Roger Machado é complicado. Vão ser dois times ali de meio de tabela. O Bahia vai ficar em 8º, 10º lugar ali que seja. O Ceará vai ficar no seu 12º, 13º, e é isso daí. Bom, daí ontem, quarta-feira, 9h30, tivemos a finalização da rodada, Matheus Amores. Qual motivo? Corinthians recebeu o Fortaleza. Não, para a Globo poder passar jogo no domingo e na quarta da mesma rodada. Não faz sentido. Porque não teria nenhum paulista na Copa do Brasil. E quis ter 2 jogos, entendeu? Isto é Rede Globo. A Globo pensa direitinho. Corinthians entrou com um time diferente. Mas vamos ver o que eu falei, né, sobre o Corinthians. Será que eu cornetei de novo? Será que eu chorei? Vamos ver. No dia de ontem, o Corinthians recebeu o Fortaleza em sua arena e ficou só no empate. Com esse resultado, uma sequência de 14 anos de só vitórias contra a equipe cearense foi quebrada. Além disso, o Corinthians tomou um susto e quase aconteceu algo inédito na história. Quase que o Fortaleza venceu o Corinthians pela primeira vez no estado de São Paulo. Vamos lá, vamos falar do jogo. No primeiro tempo a gente viu uma equipe diferente, né? O Thiago Nunes entrou com o Juan na ponta direita, entrou com o meio campo modificado, tirou o Gabriel, colocou o Ederson. A gente viu um time mais móvel, mais ofensivo. E o Corinthians quase venceu no primeiro tempo. O goleiro do Fortaleza deve fazer boas defesas. Léo Natel fez 2 boas jogadas ali na esquerda, né? Se mostrando ser um ponta de verdade. E mostrou a diferença que faz um ponta pro time do Corinthians, né? Antes jogava com Ramiro e Vital, 2 meias praticamente. Não tinha muita velocidade, não era muito incisivo. E com o Léo Natel isso mudou. O Juan teve um jogo um pouco abaixo. O Arauz também. Sid Clay matou muitas jogadas na esquerda e acabou indo pro intervalo com 0-0. O Thiago Nunes demorou para mexer. No segundo tempo, o Corinthians, logo depois que muda, toma o gol. Um gol que é muito parecido com o gol que tomou do Curitiba, né? Mais uma vez uma falha de marcação, mais uma vez uma falha do Sid Clay em fazer a cobertura. Mas depois o Corinthians vai e faz o gol, um achado, praticamente um golaço do Luan. O Luan volta a marcar, não marcava desde março. E com isso o Corinthians empata, mais um empate no campeonato, já é o segundo. Com isso chega a 5 pontos. Agora domingo enfrenta o São Paulo. A expectativa é um jogo muito duro, já que o time do Morumbi está melhorando de fase. E vamos ver o que o futuro nos reserva. Bom, minha opinião eu já dei, Matheus, mas agora você tem que dar sua opinião. Que golaço do Luan, só isso que eu tenho pra falar. Que momento, hein? Golaço do Luan realmente é complicado, mas foi um bonito gol. O Corinthians que acabou me ferrando nas apostas, né? Muito obrigado aí, o Corinthians que não serviu pra perder e não serviu pra ganhar. Obrigado por nada, Corinthians. Então, mas o Corinthians jogou mal, Arthur, na minha opinião. Eu acho que o Corinthians jogou mal. O Fortaleza teve chance de vencer o jogo e, na minha opinião, mereceu até vencer o jogo. Jogou melhor. Então, realmente, o Corinthians precisa abrir o olho. Ô, Thiago Nunes. Bom, vamos ver o que o Rodrigo Alencar tem a falar. Foi um bom resultado para a equipe dirigida pelo Rogério Ceni fora de casa. Fala Arthur, fala Matheus, fala galera da MFTV. Aqui é Rodrigo Alencar. Estou aqui mais uma vez para falar sobre o Fortaleza, que nessa noite de quarta-feira enfrentou o Corinthians para finalizar a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou 1-1, né? Um empate fora de casa, um pontinho fora, mas o gosto não foi muito legal não, viu? Acho que o Fortaleza merecia ter saído com essa vitória hoje. O Fortaleza, o primeiro tempo foi fraco, muito passe errado. O Corinthians chegou com perigo, o goleiro Felipe Alves salvou, mas no segundo tempo o Fortaleza se soltou mais, tocou mais a bola, teve mais chance, chegou na área algumas vezes. Romário perdeu 2 chances boas, Yuri César perdeu 1. O segundo tempo Fortaleza foi bem melhor, abriu o placar com uma bela jogada. O Felipe Alves, né, deu aquele tiro de meta, uma jogada clássica, né, do Fortaleza, um tiro de meta, uma casquinha, a bola sobrou para o Wellington Paulista, que cruzou e encontrou o Romarinho, abriu 1-0. Fortaleza estava jogando bem, o Corinthians não atacava com muito perigo, chegou até a bola, mas não apresentava muito perigo. Só que aí numa bola que o Jackson
tirou mal, a bola sobrou no pé do Luan, acho que foi o Luan, e ele acertou um belo chute ali de longe, impossível para o Felipe Alves pegar, o jogo ficou 1-1. O Fortaleza ainda voltou a atacar no segundo tempo, ainda procurou o gol, teve uma chance perdida com o Romarinho, mas o jogo acabou ficando no 1-1, um jogo que o Fortaleza poderia ter saído com os 3 pontos. Seria a primeira vitória contra o Corinthians jogando no estado de São Paulo. Mas é isso aí. Um ponto fora e agora o Fortaleza vai enfrentar o Bragantino no sábado às 21 horas. E a obrigação é vencer. Valeu, galera. Um abração aí e até a próxima. Pro Fortaleza, ao meu ver, por pouco dava pra ter vencido o jogo. Sim. E essa é a primeira vez que o Fortaleza ganha do Corinthians no estado de São Paulo, na história. Mas não foi suficiente a graça de Romarinho e ficou só no empate. Que momento espetacular. O Corinthians toma gol de um cara chamado Romarinho. Ah, meu Deus, minhas preces foram ouvidas. Obrigado, Senhor. Tá, bom. Daí acabou a rodada assim. Pra gente não ser injusto, vamos comentar um pouco da 11ª rodada. Não, para! São Paulo 7 horas. São Paulo 7 horas. São Paulo 7 horas recebeu o Atlético Paranaense no Morumbi, venceu por 1-0, não viu o jogo. Muita gente também não conseguiu ver o jogo, esse imbróglio nojento. Então a única coisa que eu vou falar vai ser as estatísticas do jogo, porque ninguém assistiu, não vai ter como opinar. Vamos lá. São Paulo, 57% de posse de bola contra 43% do Atlético, 16 finalizações contra 5, 5 no gol contra 3. Meu Deus. Que interessa só isso. São Paulo trocou 605 passes. Não, vou dar meus parabéns aqui, ó. Parabéns para Dorival Júnior, que conseguiu numa sequência espetacular perder para o Palmeiras de Luxemburgo, perder para o Fluminense de Odair Helman e perder agora para os Coringa do Diniz. Parabéns aí, o Dorival. Gigante trabalho. Bom, tá na hora que a gente gosta muito, que é da classificação. Em primeiro, o Internacional. Em segundo, o Vasco. Terceiro, São Paulo, com mesmo número de jogos. Um jogo a mais, praticamente, sim, o São Paulo, né? Atlético Mineiro em quarto, Palmeiras em quinto, Santos em sexto, Fluminense em sétimo, Bahia em oitavo, Grêmio em nono, Atlético Paranaense em décimo, Botafogo em 11º, Corinthians em 12º, Red Bull Bragantino em 13º, Fortaleza em 14º, Flamengo em 15º, Goiás em 16º, Atlético Goianiense em 17º, Sport Recife em 18º, Ceará em 19º e em 20º, na lanterninha, o Coritiba. Exatamente. Bom, agora teremos na próxima rodada, já vou emendar com os palpites, mas antes eu vou falar dos artilheiros, que os artilheiros são os mesmos da outra rodada. Paulo Guerreiro, Marinho, Nenê, Germancano e Felipe Bastos, todos com 3 gols, seguidos de Alejandro, Thiago Galhardo e Kleber também com 3 gols. Então temos 8 artilheiros com o mesmo número de gols. Próxima rodada, vamos lá. Teremos Botafogo e Internacional. Matheus Amores, quem você acha que ganha? Inter 1-0. Acompanha o relator. Bahia e Palmeiras. 1-1. Acompanha o relator. Fluminense e Vasco da Gama. 2-1 Vasco. Acompanha que o relator. Que isso, que espetáculo. É que como a gente tá fazendo muito tempo aqui exato. no programa, Fortaleza e Red Bull Bragantino. 1-1. Eu acho que vai ser 1-0 pro Fortaleza. Pode ser. São Paulo e Corinthians, 11 horas. Imagina a vontade que vai dar pra 1-0 Corinthians. Ô, louco. É sempre assim. Não, o Corinthians tá mal, o São Paulo tá vindo numa crescente, aí é 1-0 Corinthians. Acho que vai ser 1-1. Santos e Flamengo. 2-1 Santos. Acompanha o relator. Curitiba e Sport. Jesus amado. Só o Guilherme Batista vai ver esse jogo. Vai ser um belo de um 0-0. Concordo. Atlético Goianiense e Ceará. Olha, senhor amado, que rodada legal. 1-1. E para finalizar, Grêmio e Goiás.
1-0 para o Grêmio. Eu acho que vai ser 1-1 pro Grêmio, o quinto empate da competição. Bom, agora vamos falar do que o povo gosta, Matheus Amores. Está na hora de falar do Cartola. Antes da gente falar, tivemos aí novidades na Liga, tivemos coisas acontecendo sobrenaturais. Você vê como a rodada foi difícil para todo mundo realmente... no Cartola. O líder da rodada foi o Miltinho Prudente, com as suas 2 contas. Parabéns, e não é parabéns pro Miltinho, é parabéns para todos os outros que foram incompetentes a ponto de perder para Milton Prudente. E para completar o top 3, Leonardo Lustosa, né? Que beleza. Daí agora vamos passar a classificação do campeonato. Na liderança, Chirac de Leonardo Lustosa. Meu Deus. Em segundo, Decanto Futebol Clube. Em terceiro, SPFC Umuarama do Anderson. Em quarto, o Filipex com o Justin Detona FC. Agora vamos lá para nossa querida Z4. Em 33º, Alan Aguiar, que conseguiu negativar na última rodada. Não, negativar não, ele fez 4 pontos. Ele conseguiu sair do negativo. Parabéns. Já dá uma... Bom, sair do negativo para fazer 4 pontos já é algo bom. Daí, em 34º, Garreis com o Paulo do Gorodeia. Em 35º, Marcos Coimbra com o Pluta é filho da Pluta. Em 36º, Pódio Dinossauro. É o Você vê o nível dos comentaristas e narradores da MFTV. Temos 2 no Z4. Parabéns. Exato. E agora Liga Mata-Mata nas quartas de final. Leonardo Lustosa passou o Serol e me de maneira humilhante. Fui humilhado. Que momento. Daí num confronto bem disputado, tá? O SC Inter de Limão venceu o Recanto Futebol Clube por 3 pontos só, na verdade 2 e alguma coisinha. Bem complicado. Beleza. O Lazy Brasil venceu o Vascão Paraense e o Clube de Regatas JH venceu o Danilo Santos. Agora semifinal, Chirac contra SC Inter de Limão e Lazy Brasil contra Clube de Regatas JH, Matheus Amores. E agora puxa, tá na hora, puxa, vamos. Eu vou tentar inovar. Ô louco. Bate bola. Agora sim, vamos lá, tá na hora do nosso bate-bola. Craque da rodada, Matheus Amores. Cara, difícil, porque quinta-feira eu nem lembro da rodada direito. Mas o craque da rodada vai pra Patrick de Paula. Simples. Eu acho que eu vou concordar. Por mais que jogue... Poderia ser o Fernando Praz também, jogou bem, fez bastante defesa. Jogou bem, foi bem o Praz. Mas eu acho que eu vou de Patrick de Paula. Porque ele é um cara que ele merece, apesar de ser do rival. Matheus Amores, gol da rodada. Patrick de Paula de novo. Pegando de primeira de fora da área, lindo gol. Ah, tu vai de Luan. Ah, lógico. Entendi. Meu, o do Luan foi mais golaço. Não sei, é uma briga boa. Os dois pegaram de primeira de fora da área, né? O Luan bateu assim, daí a bola vai no ângulo, pô. Eu achei um belo gol do Luan. Mas o Luan dominou, mas o Luan dominou e bateu. Dominou. Tá, mas do mesmo jeito. Patrick de Paula foi de primeira. Mas não foi no ângulo. Foi em clássico. E mas o gol da vitória... pelo zagueiro. Tava sim. Não, tanto vai. Decepção da rodada, Matheus Amores. Eu vou de Clube Atlético Paranaense. Eu vou concordar. Muito mal, o Atlético tá mal das pernas. Não deixa ninguém assistir o jogo. Tô de mal com o clube do Petralha. Ano passado eu gostava de ver o Atlético jogar, tinha um certo apreço. Torci para vencer a Copa do Brasil. Eu também. Mas daí chega esse ano. Dorival Júnior. É isso. Não é nem só o Dorival Júnior. Não deixa ninguém ver. Jogo feio. Tô chateado. Mas bom, Matheus Amores, destaque final e até a próxima semana. É isso, destaque final vai pra, de novo, nossa Liga do Cartola, que você tem 5 rodadas pra entrar ainda.
São 10, até a 10ª rodada você pode entrar a hora que você quiser. O jogo tá muito legal, a Liga do Cartola. Vai ter mais ligas mata-mata pra gente brincar, pra gente zoar. Lembrando que vale bufunfa, vale grana pros 3 primeiros, né? A Liga do Cartola. Vale participação. Vale participação no programa de daqui a pouco. O Rinha de Passe, né? Que daqui a pouquinho estaremos ao vivo pro Rinha de Passe. 10 horas. 10 horas estaremos ao vivo aí no Rinha de Passe. Então, vale a pena, se inscreva e eu chego forte na briga pelo Z4. Eu também. Tô chegando forte lá. Mas enfim, muito obrigado por você que assistiu até agora. Todos os nossos links na descrição. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta. E até a próxima rodada, ou até o Rinha de Passe, que eu estarei lá ao vivo 10 horas. Espero você, um beijo e até a próxima. Tchau.